Bom, nós vimos no vídeo passado que se duas frequências analógicas, x1 de t igual a cosseno de ômega t e x2 de t igual a cosseno de ômega mais, eu vou chamar aqui já de ômega s, t, onde ômega s é igual a 2π vezes a frequência de amostragem, então o x1 de n é igual a x2 de n. Então, se eu tenho dois sinais analógicos cujas frequências estão separadas por fs radianos, fs hertz ou ômega s radianos por segundo, então, depois que eu passo pelo amostrador, essas duas frequências são indistinguíveis. Isso é o alias. Esse é o codinome com que a frequência do sinal x2 aparece depois da amostragem. Ela aparece com o codinome x1. Então, por exemplo, se ômega 0 é igual a 0, isso quer dizer que ômega mais ômega s igual a 2π fs. Tá bom? Então, se eu tenho uma coisa que varia com a frequência de amostragem, isso vai aparecer para mim como uma coisa que varia com a frequência zero. Isso é o aliasinho lá do helicóptero, do videozinho do helicóptero que eu mostrei na última aula. Quer dizer, eu tiro uma foto, e daí na vez que eu vou tirar a próxima foto, a hélice do helicóptero deu uma volta completa. Eu tiro uma foto aqui, passa TS segundos, a hélice deu uma volta completa e caiu no mesmo lugar. Passa TS segundos, a hélice caiu no mesmo lugar. Então, se a hélice gira fs vezes por segundo, ela vai parecer que ela está parada, ela vai parecer que ela está com uma frequência zero. Então, a frequência fs parece que está parada. Isso é o tal do alias. Então, a gente vai usar essas relações agora para tentar estabelecer alguma relação entre as frequências todas envolvidas aqui no nosso mundo. Então, relações entre as frequências. O que eu quero dizer com isso? É que eu tenho um x1 de t aqui, com uma determinada frequência. Eu passo pelo amostrador, pelo conversor de analógico para digital. Eu vou obter um x de n aqui. Estabelecer as relações entre as frequências é um negócio que já está feito, de certa forma, se vocês olharem para os nossos raciocínios lá para trás. Quer dizer, se eu tenho um x1 de t igual a cosseno de ômega t, que é igual a cosseno de 2π ft, depois que eu amostro, isso aqui vai virar um x1 de n igual a cosseno de ômega ts vezes n, que é igual a cosseno de 2π ft vezes n. Tá? Mas, bom, isso aqui é um cosseno com ômega n, onde o ômegazão agora, a minha frequência digital, é igual a ômega ts radianos. Tá bom? Então, quando eu amostro um sinal com uma frequência fs, a frequência analógica ômega vira a frequência digital ômegazinho, que é igual ômegazão, que é igual a ômegazinho ts. É interessante notar, para tentar se lembrar dessa fórmula, fazer uma análise de unidades aqui, para lembrar da fórmula. Análise de unidades. Eu sei que a frequência analógica tem unidade de radiano por segundo. E eu sei que a frequência digital tem unidade de radiano. Então, se eu tenho que multiplicar a frequência analógica por alguma coisa para chegar na frequência digital, isso quer dizer que a frequência digital tem que ser igual à frequência analógica vezes alguma coisa
que tem unidade de segundo. Quem que tem unidade de segundo é TS. Tá? Isso aqui é para lembrar um jeito da gente que a gente poderia ter chutado como é que era essa relação só fazendo uma análise de unidades aqui. Bom, e aí, e daí? E daí que eu sei uma outra forma agora de olhar para ele assim. Outra análise de aliasing. Por quê? Porque eu sei que para a frequência digital, olhando para a frequência digital, é que eu sei que para a frequência digital, eu sei que ômega mais 2π e ômega são indistinguíveis. Ok? Então, se eu desfizer essa regrinha de 3 aqui, isso vai me dizer que ômega mais 2π sobre TS, observa então que se a frequência digital é ômega vezes o período de amostragem, isso quer dizer que a frequência analógica é a frequência digital sobre o período de amostragem. Então, essas duas frequências também são indistinguíveis no mundo digital. Isso quer dizer, então, que ômegazinho, que é ômegazão sobre TS, mais 2π sobre TS, e ômegazinho, são indistinguíveis. Certo? A frequência analógica é a frequência digital sobre TS. Então, se essas duas frequências digitais são indistinguíveis, as frequências analógicas correspondentes são indistinguíveis também. Quais são as frequências analógicas correspondentes? Frequência digital sobre TS. Mais ômegazão sobre TS é ômegazinho. E essa outra conta aqui dá ômegazinho mais 2π sobre TS. Só que 2π sobre TS nada mais é do que a frequência de amostragem em radianos por segundo. Então isso aqui é mais uma forma de olhar para o aliasing. A gente pode também olhar para algumas frequências importantes aqui, tentar marcar algumas frequências. A frequência ômega igual a 0, o nível DC, vira a frequência ômegazinho igual a ômega TS igual a 0. Então, nível DC analógico vira nível DC digital. A frequência ômegazão igual a 2πfs, ou seja, a frequência analógica fs Hz, vira ômegazão igual a ômegazinho TS. Mas como f vezes TS igual a 1, isso vira 2π. A frequência analógica fs Hz, ou 2πfs radianos por segundo, vira a frequência digital 2π. E, finalmente, a frequência analógica fs sobre 2 Hz. Isso aqui, se você jogar naquela continha, vocês vão ver que isso aqui dá a frequência ômega igual a π. Agora, aqui a gente já começa a ter alguma indicação de algumas coisas, chegando no famoso 44.100 do CD que a gente tanto falou nesse curso. Porque eu sei que ômega igual a π é a maior frequência digital que existe. Isso indica para mim que a maior frequência analógica que eu vou conseguir representar é
fs sobre 2. E isso de fato é uma coisa que a gente vai ver mais para frente.